para lá do uivo. Lobo mau, esqueçam, isto não é meditação. Lobo mau, malévolo. Ui, que triquinas, olha o vilão. Cuidado, salvem as princesas. Lobo mau. Por esta altura, já devem saber como a coisa funciona. Eu sou o Lobo Mau. E doravante dar-vos-ei o resumo da história Margarida, a Flor, de Andersen. Dar-vos-ei o resumo e alguns apontamentos humorísticos, à falta de melhor termo. Dentro da vedação, flores altivas e aristocráticas. Quanto menos cheiro tinham, mais se exibiam. As peónias inchavam para serem maiores do que as rosas. Mas o tamanho não é tudo, seja na flora, seja na fauna. A pequena Margarida no meio da erva verde. O sol incidia sobre ela, como sobre as esplêndidas flores de jardim. Ao que parece, o sol não distingue flores de ervas daninhas, o que só lhe fica mal, dado que é um símbolo da iluminação. Segundo a flor humilde, penso que nunca ninguém reparará em mim. Uma flor a precisar de validação, bem contemporânea, parece-me. A Margarida olhava com respeito para a cotovia, que sabia cantar e voar, mas sem pena nenhuma por não o fazer. Não tinha inveja. E a Margarida cantava: vejo e ouço, o sol ilumina-me, que sorte tenho. Parece uma poeta de Instagram, felizmente não tem acesso às redes sociais. De facto, ela faz apologia ao minimalismo. Vejo e ouço, o sol ilumina-me, que sorte tenho. Aqui está uma trabalhadora de classe baixa, obediente, sem qualquer sentido reivindicativo. As tulipas tinham cores magníficas e sabiam-no bem. Punham-se direitas para serem vistas. As flores, realmente, só existem se forem vistas, um pouco como as influencers, com a diferença que as flores, aparentemente, não têm um grande rabo. A Margarida, segundo as descrições mais poéticas, era ouro no coração e prata no vestido. Assim foi descrita pela cotovia, que além de cantar era poeta, descendente de Orfeu. Num mundo mais literalista, estas palavras, e repito-as, ouro no coração e prata no vestido, faria com que arrancássemos todas as margaridas e as vendêssemos em orivesarias. As outras flores estavam com cara de poucos amigos. Sentiam-se desconfortáveis perto de Margarida. O sentimento típico de classe alta quando perto da classe baixa. Quanto às peónias, muito casmurras, ainda bem que não falavam. Caso contrário, teriam passado um raspanete à Margarida. Muito humilde, mas passa a vida a repreender as outras flores que não ela. Nisto, apareceu no jardim uma rapariga munida de um facalhão, direita às tulipas, e cortou uma atrás de outra. A verticalidade é um perigo. A verticalidade numa jarra é uma paródia. Recordemos este detalhe. Uma rapariga munida de um facalhão. Alertei a assistente social e foi a última vez que esta menina arrancou flores desta forma. Se queres usar um facalhão para arrancar flores, primeiro faz 18 anos. E a Margarida, mais uma vez, agradeceu por estar viva no meio da erva e ser apenas uma florzinha de nada. Vê as outras a serem decepadas pelo facalhão e diz: ai que sorte, sou humilde, e está a ver as suas conterrâneas a irem embora. Na manhã seguinte, ao abrir de novo as pétalas, como pequenos braços, reconheceu a voz da ave, cuja canção parecia, porém, um lamento. A cotovia estava engaiolada. Enterrou o bico na terra para se refrescar um bocadinho. Será por isso que as avestruz passam a vida com a cabeça na terra? Não é para fugir aos problemas? Os problemas não fazem parte do mundo animal. É para arrefecer a cabeça. Dessa forma, podemos dizer que as toupeiras são animais sensatos, dado que estão sempre com a cabeça enterrada na terra. A cotovia, desnorteada, desanimada, digamos, disse à Margarida: também vais murchar, pobre florzinha. Animador. Vou ao fundo, mas tu vais comigo. A noite caiu. A pobre ave, que estendeu as bonitas asas e as bateu num frenesim. Os rapazes apareceram no outro dia de manhã.
Quando viram a ave morta, choraram muito, abriram uma sepultura e enfeitaram-na com pétalas de flores. Enquanto estava viva e cantava, esqueceram-se dela e deixaram-na sofrer na gaiola. Agora que morreu, tinha enfeites e muitas lágrimas. A vida só atrapalha. A morte é ótima para sacar o lado bom do homem, mas primeiro precisa de aparecer. A Margarida, esqueci-me deste detalhe propositadamente, foi posta na gaiola da cotovia. Assim que a cotovia morreu, foi tirada para a estrada. Ninguém pensou na flor que mais lamentou a avezinha e que teria gostado muito de a consolar. A Margarida vai no quadrado de terra. É escorraçada no seu quadrado. Isoladamente não quer dizer nada. Mas se estivesse num filme nórdico, seria todo um filme. Sou a Margarida. Não um girassol instagramável. Não uma orquídea de luxo com vaso próprio e rega automática. Margarida. Flor de beira de estrada, flor humilde. Não como essas putas de sangue, digo seiva azul. A que pisam, sem culpa, mesmo os budistas, porque, coitadinhos, é só uma daminha. Eu, humilde, feliz com o sol e com o canto de um passarito. A cotovia, virtuosa no canto, vai dentro. Eu sinto-me impotente, sem braço e sem pernas. Após a morte desse pássaro canoro, uma sepultura cheia de flores vistosas, que não faziam ninguém regressar ao passado, rosas, tulipas, peónias. Até as flores de plástico deitam cheiro. Eu, atirada fora, no meu quadrado, não sou uma flor empreendedora, apesar de ser definida em termos de ouro e prata. Sou descartável. Canto e depois cárcere. A beleza tem mais encanto. E por isso safei-me de ser sobras que encimam o cadáver da cotovia. A sede é um ladrão que chega devagar para nos roubar a vida. Eu vi isto em qualquer lado. Isto não é para ninguém. Não é para essas flores sem cheiro. Quando não servimos para nada, somos bibelos. É uma perda esteticamente digerível, seja o canto, seja essas flores que não levam a lado nenhum, porque o cheiro não está presente. Sinto-me impotente. É como nós, quando vemos uma tragédia pela televisão, sentimos, sofremos, mas no máximo metemos um emoji triste. Chegam os miúdos, os estagiários da crueldade. Olha, este pássaro está a morrer de sede. Vamos para casa. Mas antes disso, já que ele tem sede, vamos pôr uma flor ao lado. O pássaro precisava de água, deram-lhe decoração. É como oferecer uma playlist de Spotify a alguém em coma. Talvez ajude. A cotovia morreu. Um funeral. Enterraram-na em rosas, tulipas e peónias, como se fosse uma rainha. E a Margarida, esquecida, deram um pontapé e fui parar à estrada. Tipo aquela pessoa que te apoiou a vida toda, mas não foi convidada para o casamento, porque não fica bem nas fotos. Em suma, a compaixão é impontual. Este é o verdadeiro testemunho de Margarida. Não sou um lírio glamouroso, não sou uma rosa com direito a dia dos namorados. Não sou uma orquídea de apartamento que vive no vaso de cerâmica cara. Margarida, aquela flor que vocês arrancam sem pensar, que os miúdos esfregam, que os miúdos devassam a cantar bem me quer, mal me quer. Isso só pode ser uma dúvida para vocês, para mim nunca poderá ser bem me quer. No fim de contas, a Margarida, eu, sou o Tinder do cheirinho. Na fábula, ainda me deram um papel de figurante impotente. Lançaram-me para a estrada, tornei-me uma puta e todo o dinheiro que eu ganhei foi para pagar a terapia. Mas voltemos à história oficial. Os humanos o que fazem? Pegam na cotovia, a minha única amiga, e enfiam-na numa gaiola. Se os humanos veem algo livre e bonito, a primeira coisa que lhes acorda à memória é se eu o encarcerasse. A cotovia canta de dor, quase a morrer de sede. Bem perto dela via a definhar, impotente. Aparecem dois putos, reparam na cotovia, vamos pôr a Margarida aqui dentro para ela se sentir melhor. Água, nada. O pássaro desidratou. Bateu as asas antes do fim. No funeral, como pareceram todas as flores, estraçalhadas. Não quero que fiquem com essa imagem de mim. E eu, a sua companheira, que o viu morrer, nem me puxaram para perto do cadáver para que a pudesse chorar. Um pontapé e fui parar à estrada. O mundo recompensa a ostentação, a humildade serve para ser pisada. Eis uma gravação
com alguns testemunhos dos putos. Boa noite, somos os miúdos da Margarida, sim, aqueles, os que mataram um pássaro. Calma, foi acidental, nós tínhamos 6 anos. Foi uma espécie de curiosidade mórbida, mas desculpável. A sério, vocês acham que a gente acordou e disse: bora lá fazer uma performance sobre a decadência da liberdade no capitalismo? Não. A gente só achou o pássaro giro. Chamem-lhe ignorância ecológica precoce. O pior é que ninguém se lembra como aquilo começou. A Codevia estava sempre a cantar, de manhã, à tarde, à noite, um loop infinito de hits de natureza. Aquilo irritava. A certa altura pensei, vou prendê-la só para ver se baixo o volume. Não digo baixar a crista, pois isso fizemos com o galo. E pronto, inventámos o Spotify rural. Depois o bicho começou a ficar triste e a Margarida ali, olhar para nós, tipo testemunha silenciosa do Tribunal de Haia Vegetal, tivemos uma ideia brilhante. Todas as más ideias começam assim, isto vai ser giro. E dissemos, vamos pôr a flor na gaiola. Assim o pássaro fica mais feliz. Duchamp pôs cubos de açúcar, alegados cubos de açúcar no fundo eram cubos de mármore dentro de uma gaiola. Nós, mais inocentes, fizemos isso com uma flor. Achámos que a gaiola estava a precisar de decoração. Demos um coach espiritual botânico a um animal em crise. Sim, spoiler, o pássaro morreu. E nós ficámos a pensar, uau, somos assassinos. Anderson escreveu o conto e pronto, fomos cancelados no século XIX. Ficámos conhecidos como os miúdos do trauma, da flor. Tentámos seguir com a vida, mas é difícil. Uma vez entrei num jardim botânico e começaram a tocar sinos. A Margarida virou-se para mim, sim, elas falam comigo nos sonhos. Disse, já mataste mais algum amigo meu? Nós até tentámos compensar, sabes? Virámos ambientalistas. Temos um canal no YouTube chamado Gaiola 0 Cotovia 1. Falámos sobre liberdade, empatia, claro, toda a gente fala energia solar e trauma de infância. Ninguém nos leva a sério. Toda a gente comenta, olha os assassinos de cotovias. Injusto. O moral do conto é agir tarde demais não salva ninguém. E não adianta nada embelezar a morte com restos de flores. Com ou sem cheiro. Nós éramos miúdos. Estávamos carregadinhos de boas intenções. Nós só fomos o piloto automático da culpa coletiva. Anderson devia ter escrito um spin-off. Chamava-se Os Miúdos em Terapia, quando o humanismo corre mal. Sim, no final a moral seria, antes de ajudar um pássaro, pergunta-lhe o que ele precisa. E se fores criança, pergunta a um adulto. De preferência um que saiba o que é uma gaiola e a forma de combater a sede. Cotovia morreu, a Margarida virou mártir, o Anderson ganhou royalties e nós ficámos presos no pior tipo de gaiola, a da consciência. Mas sei, pelo menos hoje estamos aqui a contar a nossa história, vivos, arrependidos e livres. Bem, quase livres. Tu pagaste o bilhete do parque de estacionamento? Não, relaxa, o carro está aberto. Não é uma gaiola. E lá vamos nós prender outra coisa que devia estar solta. Sabem, às vezes sinto que devia ter tirado um curso em gestão de expectativas humanas. Toda a minha vida fui o vilão das histórias, o lobo mau, o predador, nunca o cuidador, o monstro, antes do Frankenstein. Vês umas quantas narrativas e dás-te contas, verdadeiros monstros usam sapatos e escrevem contos. No outro dia estava a passar pela aldeia. Discretamente, claro, não posso fazer barulho porque dizem que o meu hálito mata. E dou-te caras com uma cena digna de terapia coletiva. Um pássaro numa gaiola a cantar de fome e 2 crianças a achar que estavam a salvar o mundo. Fiquei lá, escondido atrás de uns arbustos a ver o espetáculo. É fascinante ver a inocência humana em ação. Grande equívoco. Prendem um ser livre, olham para ele a morrer e depois dizem, vamos pôr uma flor ao lado para animar. Genial. O pássaro precisa de água e eles dão-lhe a decoração. É como oferecer um tapete de yoga a alguém em coma. A flor, a tal Margarida, a olhar, calada, a fazer o papel da consciência moral. Como cuidadora deixa muito a desejar. A flor era a única coisa lúcida ali. Mas claro, ninguém ouve a natureza. O ser humano só fala de empatia quando pode pôr a hashtag bondade. Olhava para aquilo e pensava, eu é que sou um mau. Eu que pelo menos tinha decência de avisar antes de morder. Fazem o mal com cara de quem está a brincar e ainda pedem likes. O pássaro morre. Aí vem o clássico humano, o funeral performativo. Rosas caras, lágrimas de catálogo, discursos sobre a beleza da vida. Enterram um bicho com dignidade. Esquecem-se da flor, que esteve viva o tempo todo. A empatia, para eles, é só válida até dar trabalho. E eu ali sentado a pensar, isto é o ciclo natural da humanidade. Transformar culpa em estética. Matam o que é livre, enfeitam o cadáver e chamam-lhe experiência espiritual. Sabem qual é a diferença entre mim e eles? Eu como para sobreviver. Eles prendem
para se sentirem maiores do que são. E a Margarida, atirada fora, nem no funeral entrou. A flor que viu tudo foi descartada. Não combinava com a palete cromática do luto. Naquele momento tive vontade de ir lá comer o moralismo todo. Já não vale a pena. Já não tenho fome de carne, só de coerência. O mundo aprendeu a temer o lobo, mas devia era temer o sorriso humano. E é por isso que hoje, quando me chamam mau, eu só rio. Se isto é bondade, prefiro ser a fera. Se precisarem de mim, já sabem. Estou na floresta, à vossa espera. Para lá do uivo. Lobo mau. Mau. Esqueçam, isto não é meditação. Não me perguntem como é que eu tive acesso, mas está aqui a transcrição de uma sessão de terapia em que a Margarida foi ao psicólogo. Sou uma flor, e não uma metáfora. Sou literalmente uma flor. Estou cansada de ser a metáfora de toda a gente. Sou a simplicidade, a pureza, o símbolo da humildade, apesar de ser descrita em termos de ouro e prata. Sabe o que é ser usada em poemas de amor por gente que nem sabe regar um vaso? É como ser terapeuta de narcisos. Eu só queria existir. Acordar, abrir as pétalas, ver o sol, ouvir a cotovia a cantar e, se possível, levar com umas gotinhas em cima das pétalas. A cotovia era a minha única amiga, por sinal. E o que é que o destino me deu? Hans Christian Andersen. O homem fez-me protagonista de uma tragédia moralista. Eu só queria ser flor e virei alegoria. Desde então ninguém me vê como planta. Sou símbolo da modéstia, exemplo de bondade, lição de vida. Doutor, eu tenho síndrome de flor funcional. E a cotovia, a minha amigalhaça, foi presa numa gaiola por 2 psicopatas em formação. Chamam-lhes convencionalmente meninos. Doutor, vi a liberdade morrer por asfixia estética. E o pior, nem conseguiram regar o bicho. O que me traz flashbacks toda a vez que ouço alguém dizer animal de estimação. Em vez de lhe dar água, recortaram um pequeno retângulo onde eu estava e puseram-me como bibelô. E eu, o que fiz? Nada. Não posso fazer nada. Sou uma flor. Tentei ajudar, sim. Mas sabe o que é tentar consolar um pássaro moribundo quando o teu único recurso é a fotossíntese? É como tentar salvar um afogado com motivação espiritual. É como tentar perceber o que é a biodiversidade numa floresta abatida para dar lugar a uma plantação de painéis solares. Depois o pássaro morreu, vieram os miúdos outra vez, fizeram-lhe um funeral lindo. Rosas, tulipas, peónias, tudo caríssimo. As flores do jardim que não tinham cheiro, putas. E eu fui deitada fora, atirada para o lixo como se fosse um guardanapo usado. Desde então tenho crises de ansiedade quando vejo floristas. Fico a suar pólen e a pensar: qual de nós vai ser vendida para morrer num jarro de água morna? A sociedade adora flores, doutor, mas só as mortas. Adoram pô-las em ramos, arranjos e coroas e buquês, vivas. Isso já incomoda. Seja como for, a beleza também sente dor. E não me venha com, mas o sol ainda brilha, Margarida. O sol é o terapeuta tóxico do jardim. Aparece todos os dias e diz: pensa positivo, enquanto há miúdos com facalhões prestes a matarem-nos. Desculpe, doutor, mas há dias em que eu estou tão em baixo que não consigo realizar a fotossíntese. Às vezes até penso pedir uma transferência para um jardim zen. Lá pelo menos as pedras não falam. E ninguém morre de sede dentro de uma gaiola. Depois lembro-me sou uma Margarida. E mesmo que mudasse de jardim, continuava a ser tratada como decoração de fundo. Ou erva daninha, a ser retirada a todo o custo. Doutor, sabe o que eu queria mesmo? Um dia, só um dia, que alguém olhasse para mim e dissesse: olha, uma flor normal, bonita, mas normal, sem moral, não é nada ligado às metáforas, sem hashtags de autoajuda, só existe, deixa tal, vamos à nossa vida, eu não quero ver facalhões perto de mim. Será pedir muito, senhor doutor? Mas pronto. O senhor quer marcar a próxima sessão para antes ou depois da poda? Para lá do uivo. Lobo mau. Mau, esqueçam, isto não é meditação. Lobo mau, malévolo. Ui, que triquinas, olha o vilão. Cuidado, salvem as princesas. Lobo mau.